E a gente chegou à conclusão que é muito importante, né, a gente se manter no rumo correto, se manter no prumo correto, para a gente não descambar para um lado nem para o outro, dadas as experiências tristes que a gente tem visto, né? De pessoas que começam, que vêm da igreja evangélica, começam dentro do judaísmo messiânico, e por oposição à igreja evangélica, né, por uma distorção de visão, acabam se afastando da verdade, se afastando do eterno, se afastando de Mashiach e se perdendo totalmente. Né? Já vi muita gente acontecer isso. E aí, agora eu vou passar para vocês uma visão geral de alguns livros importantes do judaísmo, livros esses que eles são importantes, mas não quer dizer que a gente tenha que lê-los. Por exemplo, Talmud eu nunca li. Eu vi uma vez um Talmud completo em francês, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, que eu fiquei doida para comprar, mas eu não tinha dinheiro na época. Na época, deve ter o quê? Foi antes de eu vir para cá, tem uns 20 anos. Foi logo que o real apareceu, era R$700. R$700 era um absurdo, né? R$700 era 700 dólares. 3.500 reais. O Talmud, uma enciclopédia, né? É como o Zohar, né? Que é uma enciclopédia também. São vários e vários e vários livros. E depois eu tive contato com alguns tratados do Talmud. E o que eu posso falar para vocês é que o Talmud, eu não recomendo que ninguém leia nem compre o Talmud completo. O ideal é você comprar livros que resumem o Talmud. Eu vou falar sobre isso. Porque o Talmud é muito chato. O Talmud é assim, Rabino tal falou isso. É como se fosse, sabe, ata de reunião? O Flávio sabe, né? O Talmud são atas de reuniões de discussão da Torá, né? Muito. Pois é. Acaba cansando, desagradando. Então, o ideal é você ler resumos, né? O Maimônides fez alguns resumos legais. E nem o Shulchan Aruch eu não recomendo, porque o Shulchan Aruch... Deixa eu pegar aqui, peraí. Pega ali pra mim, Davi, lá no alto, ali, ó. Primeiro lá em cima. Shulchan Aruch é um livro que fala até como você deve cuspir no chão da sinagoga, você está na sinagoga. E é algo que realmente não... Esse aqui, ó. Né? Shulchan Aruch é um tratado sobre como você gesticula durante a leitura, o que você faz, quem tem a preferência para oficiar a oração, sinagoga, né? Ele tem português e hebraico, ó. Tá? Mérito, remoção da mezuzá quando se troca de casa, normas para quem aluga uma casa, ação de beijar a mezuzá, quando se retira o talit temporariamente. Na verdade, ele é um manual de comportamento judaico, né? Pode ser, eu acho que é legal ler assim, quando você tiver lido tudo já, e você quiser mais um pouco, né? Algo mais um pouco, mas abrir aqui, ó, interessante que eu abri aqui, numa página, vou até ler um pouquinho para vocês, porque é um tema que foi muito abordado hoje, de Sedaká, né? Foi abordado pelo Sadoc, foi abordado pelo Pedro Salles. Olha o que está aqui. É um mandamento afirmativo dar Sedaká para judeus pobres, conforme foi dito, abrirás tua mão para ele, e também teu irmão viverá contigo. Todo aquele que encontra um pobre solicitando, finge que não vê, não lhe dá de Sedaká, transgride um preceito proibitivo, conforme foi dito, não endurecerás teu coração e não fecharás a tua mão ao teu irmão pedinte. Somente por meio da Tzedaká que o trono de Israel se restabelece, a doutrina da verdade se afirma, conforme foi dito, por meio da Tzedaká serei restabelecido. Todos estão obrigados a dar Tzedaká, cada um de acordo com a sua condição. Isso vale até para um pobre que sobrevive de Tzedaká. Por exemplo, quando ele tem uma pequena quantia que não aplica em negócios e por isso tem permissão de receber Tzedaká, porque o capital não é suficiente para sustento próprio. No entanto, como ele sobrevive com o que recebe, tem a obrigação de doar parte do que lhe é dado. Quanto dar aos pobres? O valor que deve ser dado a um pobre corresponde a tudo o que lhe falta para suprir suas necessidades. Ou seja, quando o pobre recebe de forma discreta, as pessoas da cidade estão obrigadas a prover ele todas as suas necessidades,
na quantia que estava acostumado antes de empobrecer. Qual o percentual dado aos pobres? Quanto uma pessoa deve doar para tzedakah? No primeiro ano, dízimo do capital. Daí em diante, o dízimo do lucro obtido anualmente. Essa é a maneira comum de praticar tzedakah. Estou falando aqui da tradição judaica, tá? De maneira nenhuma eu estou contradizendo o que Tzadok e o outro falaram. Estou falando da tradição judaica. A pessoa não deve doar mais de 1/5 para depois não vir a precisar dos outros. Essa lei de não doar mais de 1/5 se aplica para toda a vida. Mas, perto de falecer, a pessoa pode doar até 1/3 de seus bens para tzedakah. Prioridade aos parentes. Olha só que coisa interessante. Isso não se fala nas igrejas. Olha aqui. Dar tzedakah para filhos e filhas grandes, os quais não é mais sua responsabilidade sustentar, para que aqueles estudem a Torá e aquelas sigam um caminho digno e dar presentes aos pais. Se a pessoa só tem dinheiro sustentá-los com o dinheiro da tzedakah, quando eles são necessitados, está incluso nas leis de tzedakah. Não só isso, é preciso dar-lhes precedência sobre os outros pobres. Essa precedência vale não só para os filhos e os pais, mas para qualquer outro parente, já que ele tem precedência sobre outro pobre. Pobres de tua família vêm antes dos pobres de tua cidade. Pobres da cidade vêm antes dos pobres de outra cidade. Conforme foi dito, para o teu irmão, para o pobre, para o teu miserável que está em tua terra. Todavia, o responsável por repartir o dinheiro comunitário para os pobres não pode dar mais dinheiro para seus próprios familiares do que para os demais pobres. Então, tudo isso tirado do Talmud, tá? Então, tem, assim, detalhes, pormenores. É muito interessante essa visão, né? Se você não tem dinheiro sobrando, você pode ajudar seus filhos maiores, ele está maiores de 6 anos, tá? Você pode ajudar seus filhos maiores com dinheiro do dízimo. Agora, a tradição judaica, ela admite o dízimo e, mais ainda, ela orienta que se dê 20% do líquido, do lucro líquido, tá? 20%. Isso é o que a tradição judaica fala. Então, aí tem todos os pormenores, tem até um livro. Cadê aquele livro que eu te dei agora? Tem até um livro muito interessante que a Sara me deu, que eu até fiz um vídeo com ele. Esse livro aqui, ó. Do Hafetz Haim, A Arte de Amar o Bem. Trata todas as questões relativas a tzedakah no geral, né? A caridade no geral. Caridade, dízimo, como ajudar a pessoa, no que é melhor investir. Esse livro aqui eu recomendo muito, tá? É um rabino ortodoxo, tradicional, mas é muito interessante você estudar esse livro. Então, vamos lá. Pega nos livros lá embaixo, por favor, para mim. O Talmud, né? Talmud, na verdade, é uma biblioteca, uma coletânea de livros sagrados judeus. Quer falar alguma coisa, alguém? Tudo certo? Shaul, não fica quieto não, por favor, tá? Ih, entrou outro Shaul. Agora a gente vai ter movimento. Vamos lá. Chama top, Shaul. Agora a gente vai ter movimento. Agora vai ficar do jeito que eu gosto. Então, a gente estava falando sobre Talmud, estava falando sobre... Estava falando... Perturba do jeito bom. A gente estava falando sobre Shulchan Aruch, a gente estava falando sobre tzedakah, né? E aí a gente está falando sobre o Talmud. E eu estou falando para eles que não é interessante pegar e ler o Talmud, porque é um livro chato, é como se fosse uma biblioteca chata, é como se fosse uma reunião ata de uma reunião de condomínio, né? Rabino A falou isso, Rabino B falou isso, Rabino C falou isso, Rabino D. É melhor você ler os resumos que existem do Talmud. Um deles é o Shulchan Aruch, tem outros que eu vou falar com vocês daqui a pouco, não vou me adiantar não, tá? Então, o Talmud significa estudo, tá? E é uma biblioteca, uma coletânea de livros sagrados que contém, na verdade, a Torá oral, né? Lei, ética, costumes, história do judaísmo, né? E ele é muito importante para o judaísmo tradicional. Shalom, Rose! Bom ver você aí. Então, ele tem 2 componentes principais, a Mishnah, tá? E a Gemara. O que é Mishnah? Lei oral judaica, tá? E a Gemara é essa discussão da lei oral judaica. Eu falei com vocês da questão do judaísmo, né? Por que o judeu
ele tem realmente uma proeminência intelectual. Porque ao longo dos séculos, a diversão do povo judeu, principalmente no inverno, na Europa, nas terras mais frias, né, os askenazitas, etc., era discutir a Torá. Então, no inverno, o pessoal ficava preso dentro de casa, era discussão a Torá, né? Lá na Babilônia, a pessoa estava longe de casa, sentindo falta de Israel. Os rabinos sentiam uma grande necessidade de trazer as discussões da Torá, trazer estudos da Torá, para que o povo não se perdesse da Torá. Tá? Então, se divide em Mishnah e Gemará. Tá? A Mishnah ela foi redigida pelos mestres tanaítas. O que é um mestre tanaíta? Os mestres tanaítas viveram entre o século I e o século III, muito antigo, tá? Antes de Yeshua, tá? E a primeira codificação da Mishnah foi atribuída a Rabino Akiva e a segunda ao Rabino Meir. Vocês conhecem a história do Rabino Akiva? Charles conhece mais ou menos. A história dele é uma história muito interessante, muito linda, né? Porque ele era muito pobre, catador de lenha, inculto, lembra? Lembra, Charles? Inculto. E aí a filha de um grande comerciante da cidade se apaixonou por ele, se casou com ele contra a vontade do pai, porque ela viu nele uma luz, algo diferente. E financiou seus estudos, né, durante 12 anos. Ele ficou estudando durante 12 anos. Até os 40 anos ele não sabia ler. E aí um dia ele vendo uma pedra que tinha sido corroída pela água batendo nela, ele... Peraí, deixa eu ver o som esse. Ele vendo uma pedra que tinha sido corroída pela água, ele pensou assim, se até a pedra muda de forma pela água, eu posso mudar a forma da minha mente, do meu coração, pelo estudo. E aí ele foi estudar. E a mulher dele apoiou, sustentou durante 12 anos. Depois de 12 anos, ele voltou para casa, da yeshiva onde ele estava. E quando ele estava chegando em casa, ele ouviu uma conversa, antes dele se anunciar para a mulher, ele ouviu uma conversa da mulher com uma amiga. E a mulher estava falando assim, a amiga perguntava, mas como que você atura isso, seu marido longe durante 12 anos estudando a Torá? E ela falou assim, para ele se tornar um tzadik, um grande erudito da Torá, eu esperaria mais 12 anos. E aí, sem falar com ela, ele volta e estuda a Torá mais 12 anos. E aí, ele angaria para si 24 mil discípulos. E aí, ele volta como um grande sábio da Torá, uma pessoa muito respeitada. Ele volta para essa cidade e a mulher dele corre para ele, os discípulos dele não querem deixar a mulher chegar perto dele. E aí ele fala, não, é graças a ela que eu sou quem eu sou hoje. E aí o pai dela, não sabendo que o grande erudito da Torá era ele, né, chega, o recebe com todas as honras. Quando descobre que era o Rabino Akiva, ele aceita o casamento dos dois, ele cobra eles de bens, de maneira que a última parte da vida deles foi muito rica, muito boa. Mas depois tem umas histórias sobre os discípulos dele, né, que se ensoberbeceram e veio a peste, matou um monte. Depois ele se equivocou em relação a Mashiach, né? Ele sustentou que Bar Korba era o verdadeiro Mashiach, deu um rolo danado, mas isso aí é outra história. Mas é muito importante você ver como que um cara que foi iletrado até os 40 anos teve o apoio de uma mulher, ele era nada, né? Teve o apoio de uma mulher que viu luz nele, que viu algo especial nele. Ele se tornou um dos maiores rabinos da história de Israel. É linda essa história, né, Valquíria? É muito linda. É uma história de amor, de apoio, de autonegação, né? Muito linda por parte dessa mulher, por parte dele também, né? De flexibilidade. Bom, Rabino Akiva. Depois, lá no livro do Sadoc, eu sugiro que vocês leiam, lá no Judaísmo Nazareno, ele fala de algumas distorções que o Rabino Akiva criou. Pode falar, Shaul. Shaul do Norte. Shaul do Norte. Fala. Eu queria só fazer uma ratificação no tema relacionado ao que você está passando. Porque o Shaul, só para que talvez eu não
fechado. Viram características similares. Vamos na outra leitura aí que você está lá, daqui que nós chamamos de caminhando, transformar uma condição também. E eu quero só fazer um registro da importância do que você está falando. É importante estudar todas essas coisas? Eu acredito que seja. É primordial, é essencial. Não, eu não acredito que seja. Porque tem muita gente que não conhece a Torá e vai para informações, vai para a cabala, se perde as besteiras. Então é o seguinte, para quem está começando a terminar, tente colocar sua mente, né? Você que está se escrevendo a Israel, coloca sua mente, porque você passou há anos a mente uma mente desfocada nas escrituras. Então, nós temos um conteúdo judaico para judeus. Fala aí, Show do Sul. Abre o microfone. Abre aí. Isso, agora foi. Ele parece que conhece, cara. Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. É verdade.
Uhum. É verdade. Exatamente, olha, os dois formularam muito bem isso. Olha só o que está aqui e que a gente tem que ver toda vez. Ó. Sempre será muito importante, antes de pensar em ler e conhecer qualquer outro livro, ter um conhecimento profundo das Escrituras, para que possamos discernir tudo o que não está de acordo e não caiamos nesse lado de Satã, fascinados com ensinamentos discrepantes da verdade. Então, a hierarquia é algo que devemos respeitar, tanto como importância, como com tempo investido em estudo. Muito importante isso. Ah, a Peshita chegou lá para o Jair, que legal. Baruch Hashem. Então, se você... Ah, que benção. Baruch Hashem. Você vai amar, muito boa. Então, gente, se você vai levar 1 hora estudando Talmud, leva 2 estudando a Torá, Tanar, Brit Hadashah. Vai levar 2 horas estudando outros escritos judaicos, e tem muito, tem livros maravilhosos. Leva 4 estudando a essência, para a gente não perder a essência. E eu diria mais outra coisa, que é uma coisa que o Eterno falou comigo. Constantemente lê os 4 evangelhos, como se fosse uma paraxá. Começou lá em Mateus, chegou em João, volta lá em Mateus para manter viva a chama. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. É muito importante, porque a verdade é que a nossa mente, ela se conforma com aquilo com que ela está lidando. Então, se você começa a abandonar tudo que for messiânico, começar a ler só tradição judaica, tradição, você vai começar a desviar para sua tradição. A realidade é essa, a maneira como a gente se alimenta, a gente vai se tornando. Então é muito importante isso, não só em questão de dar importância e credibilidade, mas também a questão de tempo de estudo. Fala, pode falar. Alguém levantou a mão aí, foi quem? Ninguém? Posso continuar? Então, eu acho que foi muito importante que você falou, Chal do Norte, essa questão de que a tradição, ela é, em sua maioria, boa. Ela não é ruim. Você não vai ver nada no Talmud te levando a pecar, ao contrário, é busca de santidade, zelo. É zelo. Mas é um zelo que muitas vezes pode te afastar da essência. Eu estava falando outro dia acho que, não sei se foi Gustavo ou Tzadok, eu estava falando o seguinte, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno é essencial. É muito importante a gente ter o foco na essência, porque é muito fácil. O ser humano tem uma tendência centrífuga de fixar nas coisas exteriores e esquecer da essência, porque a essência é mais sutil e material, entendeu? E mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais fácil você ter um livro que te fala como você deve cuspir no chão, como você deve dizer a bênção antes e depois, e você focar nisso, do que você focar em amor, verdade, justiça, generosidade, solidariedade, né? E é muito mais fácil você se justificar. Como eu falei, eu já vi um líder, não é ninguém que vocês conhecem, tá? Era num local diferente. Eu já vi um líder de sinagoga, tinha acabado de dar uma coça na mulher em casa, entrou na sinagoga e a preocupação dele era porque ele tinha esquecido o kippá. Ele não estava preocupado que ele tinha batido na mulher. Ele estava preocupado que ele tinha esquecido o kippá. E essa é uma tendência de todos nós. A gente se preocupar com coisas físicas, visíveis, exteriores, e esquecer das coisas de centro, de essência, de amor, verdade, justiça, bondade, fruto.
darur, né? Porque o fruto darur é uma coisa darur. E para você receber e manifestar o fruto darur, precisa de entrega. E como a entrega é difícil. Quer falar, Flávia? É Miguel. Fala aí, Miguel. Quer falar, Flávia? Uhum. 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 Exatamente. É aquilo que eu falei semana passada, mais uma questão de referencial, né? As pessoas buscam um referencial ortodoxo quando isso é algo totalmente errado. Eu tenho uma amiga, a Sara, vocês conhecem a Sara? A Sara veio da. A Sara é mãe, pai, avô, é judia tradicional, Sara Goldenberg, acho que é nazista, a avó dela veio da Polônia, mas de linha conservadora. E ela fala, gente, mesmo no meio do judaísmo, que a gente fala é o seguinte, para você ser ortodoxo, você tem que ter nascido ortodoxo, porque senão é impossível. É impossível você suportar a vida de um ortodoxo, a não ser que você tenha nascido ortodoxo. É muito difícil, porque é muito peso, é muita coisa, e é exatamente contra o que o próprio Yeshua falou, né? Fala aí, Charles, do Norte. Uhum. Uhum.
Perfeito, perfeito, perfeitamente formulado. Perfeito, muito perfeito, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, que a tradição, Talmud, etc., Torá oral, é como a internet. A internet não é boa ou ruim por si só. Mas você pode fazer com ela coisas boas ou coisas ruins, né? Você pode usá-la para bem e usá-la para mal. Tem a web e tem a deep web. Você pode usá-la para compartilhar do eterno e você pode usá-la para pornografia, por exemplo, né? E a tradição é assim, depende muito do uso que a gente dá à tradição. Se ela substitui a essência, aí nesse caso, sim, ela é ruim, né? E eu queria só acrescentar uma coisa que o Chal do Norte falou, né? O caminho é estreito, sim, mas o que não quer dizer que ele não seja prazeroso. Ao contrário, é um caminho extremamente prazeroso, apesar de ser difícil, né, Chal? É isso aqui, é isso aí. Mas é estreito. O Eterno te leva a ser muito mais espartano, né? O Eterno te leva a viver uma vida muito mais de gevurá, de restrição, de autorrestrição, do que se você não o conhecesse. Mas é uma autorrestrição que produz bem-estar interior, que produz prosperidade em todos os sentidos, que produz alegria, né? Como está lá em Provérbios, o caminho do justo é cada dia mais claro até atingir a plena luz. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que vale a pena buscar justiça, vale a pena buscar santidade, porque o que você colhe é bom e é muito bom, né? Então, em relação a essa questão, muito importante isso, não apenas você estudar a Torá, Tanar e Brit Hadashah, mas você interiorizar. Por quê? Para quando você vir alguma coisa discrepante, né? Você lembrar, epa, tal versículo na Torá diz o contrário, tô fora. Epa, tal versículo no Brit Hadashah diz o contrário, tô fora. Aquilo precisa estar dentro de você, para você não ter o trabalho de chegar, peraí, deixa eu ir lá consultar, vamos lá, vou na internet, lá no Google, para ver se esse versículo bate ou não bate. Já tem que estar dentro de você. Então, primeira coisa, estudar e conhecer, interiorizar Torá, Tanar, Brit Hadashah. E aí depois, passear pelos livros da tradição, que sim, ajudam muito, que sim, são fruto de zelo, de amor, de cuidado para com o eterno, mas que às vezes existem algumas distorções no sentido do foco tá em outras coisas. Concorda, o Chal do Norte? Do Sul também, né? Tá bom. E aí, o que aconteceu em relação ao Talmud, né? Muitas vezes as pessoas falam Talmud ou Guemará. Você vai ver muita gente falando Guemará em vez de falar Talmud, tá? Guemará, base de todos os códigos da lei rabínica. Talmud também é chamado de Shas, também, tá? Que é uma abreviação de Shishá Sedarim. Quer falar, Davi? Davi tá... Cadê você? Ah, tá aqui. Davi tá aí também. As 6 ordens da Mishnah, tá? E aí, o que aconteceu? Os sábios, eles criaram dois Talmudim, o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia, que foi criado durante o exílio babilônico. E o Talmud da Babilônia, por ser mais completo, ele se tornou o principal Talmud que é estudado. Então, quando as pessoas se referem a Talmud, você já vai saber que é o Talmud da Babilônia, tá? E não o Talmud de Jerusalém. Talmud foi escrito em aramaico. Qual Talmud que foi feito na época de Yeshua? Da Babilônia. Já era da Babilônia. Que foi durante o exílio babilônico, tá? Então, dentro da cultura judaica, Talmud é a obra mais importante, tá? Vamos lá. O primeiro foi escrito sob domínio romano, o segundo, o Jerusalém, o segundo, os persas e árabes. Talmud Jerusalém, ele se chama Talmud Jerusalém, tá? Por quê? Porque ele é muito central em relação às questões da Torá, muito mais central do que o outro, tá? O outro ele é mais periférico. E ele foi fundado por Rabi Yohanan Bar Nafa, que era encarregado de 230, em 230 depois de Cristo, né? Como chefe da academia de Tiberíades. E aí, Gamaliel Ben Yehudá terminou o trabalho dos seus antecessores, tá?
E aí o Talmud da Babilônia foi em torno do ano 400, perto do Eufrates. Mas ele começou já 400 antes de Cristo, tá? Desculpa, tá faltando aqui. E aí vários rabinos trabalharam nele, tá? Vários rabinos trabalharam nele. E aí o Talmud babilônico é o mais conhecido de todos. E quando se refere a Talmud babilônico, aqueles tratados... eu não trouxe, está lá na sinagoga. Alguns tratados do Talmud já foram traduzidos para o português. Você deve ter, né, Chal, do Norte? Eu acho que é o Sanedrim, o Shabat, Yomar. Fala, pode falar. Uhum. Judaísmo nazareno. Na verdade, são muito poucos documentos, né? Mas é interessante que o Sadoc aborda isso aqui no livro, né? No Judaísmo Nazareno. Ele fala, olha só, os israelitas do caminho aceitavam a tradição judaica, mas não se subordinavam à halahá rabínica, né? E aí tem o Epifânio de Salamina, ele falou, né? Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a Torá proclama e na forma judaica. Escreveu Egésipo Nazareno também, muitas outras coisas que eu fiz menção anteriormente, em parte o dispor de narrativas conforme as circunstâncias. Põe algumas coisas tomadas no Evangelho dos Hebreus do Siríaco, em particular da língua hebraica, mostrando assim que fez crentes sendo hebreu. Não apenas isso, mas também... Botou para dentro? Ainda vi. Você aceitou? Quem entrou aí agora? Sim. Não vi quem entrou. Mas também menciona outras coisas precedentes de uma tradição judia não escrita, Eusébio de Cesareia. Então a questão é a seguinte, é que tem muito poucos testemunhos em relação a isso, né? Tá no capítulo, o Sadoc, ele fala sobre isso nos primeiros capítulos do livro dele, em relação a quando se deu a ruptura, quando os nazarenos começaram a ser perseguidos pelos não nazarenos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu te digo exatamente onde é que ele está aqui, mas ele fala sobre isso nos primeiros capítulos do Judaísmo Nazareno, sobre o cisma. Aqui, ó. Página 74, 75. Aqui ele fala de Akiva, o que aconteceu com o Rabino Akiva. Olha só que coisa interessante. Antes do Anderson, havia muitos judeus, eles podiam se dar ao luxo de permitir diversos segmentos e opiniões. Com o número de judeus drasticamente reduzido, o tempo destruído, Yohanan ben Zakkai achou que para que o judaísmo sobrevivesse, eles precisavam se unir. Achavam que precisavam começar a codificar tradições orais, concordar em teologia e doutrina, levou muitos anos, muitas brigas.
Aí teve uma briga grande entre Gamaliel II e o Rabino Akiva no início do segundo século. Gamaliel II achava que o farisaísmo precisava apenas de umas mudanças pequenas, enquanto Akiva achava necessário que era um sistema que desse todo o poder e autoridade aos rabinos. Aí segue a discussão, ele fala sobre a discussão, né? E aí entra nas heresias do Rabino Akiva, né? Que o Rabino Akiva, depois ele se equivoca, né? Ele passou a ensinar que o Eterno entregou 2 leis distintas a Moshe no Monte Sinai, a escrita, que é a Torá mesmo, e a Torá oral, a Torá Shebel P, que conteria explicações e interpretações. Akiva começou a estudar, classificar a lei oral, trabalho continuado pelo Rabino Meir e pelo discípulo desse, Yehudá Hanassi. Aproximadamente no ano 200 desse Yehudá Hanassi culmina com todo o trabalho da compilação da Mishnah, ou seja, a lei oral agora se tornava escrita, reportes e pensamentos judaísmo moderno. E aí, o Rabino Akiva começa a falar que mesmo que a Torá diga alguma coisa, tá? Mesmo que a Torá escrita diga alguma coisa, mesmo que a voz do céu se manifeste, o que os rabinos decidirem terá proeminência sobre isso. Então, na verdade, foram mais de 3 séculos escrevendo o Talmud, né? Compilando o Talmud primeiro na forma oral e depois na forma escrita. O conflito aumentou quando os fariseus determinaram a queima dos livros dos Minim, a Brit Hadashah, Novo Testamento, conforme verifica no Talmud, Tratado de Shabat. Aí o próprio Talmud fala sobre isso, olha só. Está na página 78. As margens e os livros dos Minim, né, dos nazarenos, não podem ser salvos, mas devem ser queimados em seu lugar. Eles e seus memoriais, isso é, os nomes sagrados do Eterno no texto. Rabino Yosef disse, nos dias da semana é preciso cortar os nomes divinos que eles contêm e escondê-los queimando o resto. No contexto dessa passagem talmúdica, há um debate entre os rabinos sobre o que fazer com os livros dos Minim, o que evidentemente incluiria os escritos da Brit Hadashah. Para os rabinos Tafon e Ismael, todos os livros deveriam ser queimados. Por outro lado, o Rabino Yosef, temendo que poderia ser profanado o nome de Yahvé, caso seu nome fosse levado ao fogo, pensava que os textos que apareciam no nome do Eterno deveriam ser cortados, queimando os restantes 2 rolos. E ele continua, mas é muito interessante. Você pega a página, começando na página 70 em diante, ele fala bem explicitamente e bem detalhadamente sobre isso, né? Então, o tal. Fala. Eu acho que eu tenho PDF, eu vou ver se eu tiver, eu te mando. Porque eu comecei a dar aula sobre isso, mas aí depois, quando surgiu a Operação Talmidim, eu parei para não haver interseção, né? Eu acho que esse ainda tem PDF. E aí eu posso te passar. Aí você corrige, acrescenta. Fala, Miguel. Miguel e depois Chau do Sul. Fala aí, Miguel. Ah, tá bom. Chau do Sul, você pediu para falar? Fala. Uhum. Uhum.
Uhum. Um ensinamento específico. Uhum. Uhum. Legal. Fala aí, Shaw. Uhum. 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 Verdade. Sucoto tá vindo aí para lembrar a gente disso. Beleza. Esses dois xamã aí do Norte e do Sul, tá? Uhum. Isso aí. É isso aí. Mas então, o Talmud só tem coisa boa? Tem muita coisa boa, mas também tem coisa errada. Por exemplo, o Talmud possui várias dimensões negativas a Yeshua e ao cristianismo,
e por isso deve ser lido com cautela e espírito crítico. Eu coloquei aqui só um trecho desse estudo, eu recomendo se vocês quiserem, Jesus em Talmud.pdf, Jesus no Talmud de Otávio da Cunha Botelho, tá? Na verdade, deve ter sido um TCC ou uma tese muito interessante, em que ele examina e coloca as menções a Yeshua dentro do Talmud. Então, menções num teor, num tom de desprezo, tá? Ele é muitas vezes mencionado como Pelone, uma certa pessoa, né? Em alguns lugares o nome dele é censurado. Então, por conseguinte, esse desprezo dificulta a identificação da menção de Jesus nas passagens mais implícitas, dificuldade que divide os pesquisadores nesse assunto naqueles que são minimalistas, ou seja, que atribuem um pequeno número de passagens referentes a Jesus, e os maximalistas, que atribuem um grande número de passagens a Jesus. Por fim, os moderados, quantidade moderada entre os dois extremos. Como resultado do caráter implícito da menção de Jesus, uma calorosa discussão sobre esse assunto surgiu entre os pesquisadores. Base nesse debate, as passagens referentes a Jesus podem ser divididas em explícitas, onde ele é mencionado diretamente pelos nomes Yeshu e Yeshu Hanotzri, né? Sem dúvida que é referente a ele, e as passagens implícitas, onde ele é chamado de Ben Stada, Ben Pandera, Balaão, gente, Balaão, ou Pelone. Tá? E aí, nesse estudo, ele mostra os trechos, etc, etc. Depois vocês podem pesquisar, porque o nosso objetivo, na verdade, não é se aprofundar em tema nenhum, mas dar uma visão geral do judaísmo para você saber onde você vai buscar, tá? Mas Yeshua ele é mencionado de uma forma bem negativa em alguns locais do Talmud, né? Só para vocês terem ideia de um texto aqui, de como Yeshua, como ele é hostilizado, eles falam um episódio, tá? Narrado no Tratado Sanedrim 107b do Talmud babilônico. Olha só o que acontece, isso é no Talmud, tá? Yeshua é empurrado pelo seu próprio mestre, Yehoshua Peraia, nem como Yeshua ben Peraia, que empurrou Yeshua de Nazaré com ambas as mãos. Outro episódio, Tratado Sotá 47a, Yeshua é excomungado pelo seu mestre. Quando ambos estavam na hospedaria, seu mestre se sentiu atraído pela beleza da estalajadeira. Ele, Yeshua, levantou-se, saiu, encontrava-se em uma certa hospedaria. Ele, os hóspedes funcionários, prestaram-lhe grande respeito. E ele disse, como essa estalajadeira é bonita! E Jesus disse, mestre, os olhos dela estão lacrimejantes. Ele respondeu, você, discípulo perverso, você se ocupa com tal pensamento? Então ele emitiu 400 sopros de chofar e excomungou. Ele, Yeshua, esteve diante do mestre diversas vezes e dizia, receba-me. Mas ele, o mestre, recusava dar-lhe atenção. Um dia, enquanto o mestre estava recitando o Shema, ele, Yeshua, veio até o mestre. Dessa vez, ele desejou recebê-lo e fez o sinal para ele com a mão. Mas ele pensou que o mestre queria dispensá-lo novamente. Ele saiu, arrumou um tijolo e o adorou. Ele disse a ele, arrependa, mas Yeshua respondeu a ele, assim eu aprendi com você, quem quer que peca ou faça os outros pecar é privado do poder de fazer penitência. O mestre disse, Jesus, o Nazareno praticou magia, enganou e conduziu o povo de Israel ao erro. Então, tá aparecendo aí que tá para acabar? Apareceu aí? Não, esse mito, ele não tem limite de tempo, não. Eu tô no mito do Davi. O do Davi não tem, não. Então, gente, coisas explícitas. Fala, pode falar, Miguel. Reter. Exatamente, é por aí. Uhum. Com certeza. É exatamente o que você falou. É do homem, entendeu? Isso aí é do homem. A Torá é inspirada pelo Eterno, eu creio que o Tanar Britad Achar, mas Talmud tem muitas passagens que são do homem. Essas passagens são posteriores, talvez elas tenham sido originadas do conflito, né, entre os Netzarim
e os judeus tradicionais, que principalmente os perushim, que começou cedo, tá? Cedo. Antes da queda de Jerusalém, já tinham começado alguns conflitos, depois mais ainda. Mas eu queria fazer uma observação muito interessante, que, não sei se vocês conhecem um livro, não tá aqui não, Os Meshirim da época de Yeshua. Na época de Yeshua, apareceram muitas pessoas que se e até em épocas posteriores, muitas pessoas que se autodeclararam Meshirim. Tá? Não, eu sou o Messias. Inclusive, a gente conhece a história do Bar Kokhba, que o próprio Rabino Akiva declarou que ele era o Messias, né? Levantou Jerusalém contra os judeus, contra os romanos, e aconteceu a queda de Jerusalém. Tá nesse livro aqui, a gente vê também. Esse livro aqui é um tratado de história maravilhoso. E o judaísmo nazareno. Mas é muito interessante que todos os falsos messias são tratados com respeito pela tradição judaica. Tá? Voltando um pouquinho. Essa história de várias pessoas se autodeclararem messias e angariarem seguidores, ela acabou... Eu esqueci o ano, mas acabou de uma forma bem interessante, que foi o último Messias, que ele se disse Messias e tal, só que aí ele foi aprisionado pelos islâmicos, e os islâmicos falaram assim, ou você abre mão do judaísmo e aceita o islamismo, ou você vai ser decapitado, você vai ser morto. E aí ele abriu mão do judaísmo e aceitou o islamismo, e foi uma vergonha muito grande para o povo de Israel, e a partir daí o Sinédrio, lá, a liderança judaica, proibiu, vamos parar com essa história de Messias, porque a gente está passando vergonha. Houve um outro que se autodeclarou Messias e que falou, bom, a tradição diz que o Messias vai morrer e ressuscitar. Decapitem-me, porque eu vou ressuscitar. E ele foi decapitado e não ressuscitou. Então, o único que se autodeclarou Messias, que morreu e ressuscitou, foi Yeshua, mas coincidentemente, ele é o único que é ridicularizado pela tradição judaica. Todos os outros são tratados com respeito. É muito interessante isso. E aí a gente começa a procurar as razões históricas para isso, né? Razões históricas dos conflitos entre messiânicos e não messiânicos, Inquisição, perseguição, etc, etc, etc. Mas fato é que havia muito mais menções a Yeshua no Talmud, na Mishnah, que foram depois apagadas, eliminadas. O nome dele foi apagado, foi colocado um 0 em cima e ficaram as menções negativas. Então, você vê, isso aqui é uma coisa ridícula. É ridículo eles falarem isso dele, né? Se você pega os evangelhos, você pega tudo que ele falou, tudo que ele viveu, e aí você vai pegar o que o Talmud fala sobre ele, é uma caricatura abominável, né? Fora tem mais coisas, tem outras coisas. Uma caricatura abominável, é ridículo isso aí. Então, para mim, isso só leva a corroborar para o fato de que ele realmente é o Messias. Porque todos os outros são tratados com respeito, menos ele. Ele é ridicularizado, talvez numa tentativa de fazer com que as pessoas não creiam nele. Entendeu? Vamos caluniá-lo, porque esse é o mais provável Mashiach. E nós não queremos esse Mashiach. Assim como foi com o Sinédrio, né? Que não queria um Mashiach que não era submetido a ele. Eu já falei com vocês aqui da questão da ressurreição de Lázaro, né? A tradição judaica da época dizia que qualquer rabino santo poderia ressuscitar um morto até o 3º dia, mas que apenas o Messias poderia ressuscitá-lo a partir do 4º dia. E por isso o texto da Brit Hadashah é tão específico em relação a falar que Yeshua soube que Lázaro estava doente, mas ainda esperou. Ele fez de propósito, ele queria chegar lá no 4º dia, porque aquele milagre provaria que ele era realmente o Messias. E aí o texto da Brit Hadashah fala, então aí eles decidiram matar Yeshua e matar Lázaro, que era o testemunho vivo de que Yeshua era o Messias. Por que eles decidiram matar Yeshua? Não porque eles não acreditassem que ele era o Messias, não, porque eles acreditaram que ele era o Messias. Mas eles não queriam o Messias como Yeshua, ele queria um Messias submetido a eles. Ele não queria um Messias que os desafiasse, que falasse que eles estavam errados. Ele não queria um Messias totalmente descomprometido com, como é que eu vou falar, maquinações humanas e comprometido apenas com o eterno e com coisas essenciais.
Fala aí quem levantou a mão. É, Chau do Sul, vai lá. Eles sabiam, mas não confiavam. Interessante, por que é uma memória que tem um textual e contexto, porque eu não estava você, né? Uhum. 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 É muito interessante isso. Fala aí, Miguel. Abre o microfone, tá fechado. Abre. Ah, tá, é porque você tá levantando a mão toda hora aí. Ai. Então, mas essa questão, Valquíria, é muito importante. Ah, tá. Ah, tá bom. Essa questão é muito importante, Valquíria. Eles sabiam que Yeshua era o Messias prometido. Só que a visão dele de Messias era uma visão materialista, era aquele que viria a libertar Israel do domínio judeu e aquele que viria a reger Israel, estabelecer um reinado de paz. Só que o que acontecia na época? A Pax Romana era o seguinte: eles conquistavam a terra e eles deixavam o povo que eles conquistaram viver do jeito que queria viver. Eles podiam ter a religião que eles quisessem, eles podiam ter a organização política que eles quisessem, contanto que eles fossem submissos a Roma e pagassem impostos. Tanto que a gente vê lá, Herodes estava lá. Eles não tiraram o rei, eles não tiraram a estrutura política do país, nem a estrutura religiosa. Então a gente vê um sinédrio, uma liderança religiosa totalmente corrompida, porque Brit Hadashah fala disso, as Bessorot falam disso, né? Que era corrompida, que estava vivendo bem, tinha um status quo muito bom para eles, né? E que não queriam, na verdade, eles não queriam. Porque eles pensavam, vai ter guerra, vai ter revolta, esse Messias não é o Messias que a gente quer. Ele chega e joga na nossa cara que a gente é corrupto, ele vai lá e chicoteia os vendedores no templo, ele arrebenta com as gaiolas dos animais. Não é esse o Messias que a gente quer. Opa, esse cara é o Messias mesmo, mas não é esse Messias que a gente quer. Vamos acabar com ele logo. Por isso, eles intentaram matá-lo. Não porque eles não acreditassem que ele era o Messias, mas porque eles acreditaram que ele provavelmente era o Messias. Entendeu? E se a gente não conhece o contexto histórico, social da época, a gente não entende isso. A gente passa na superficialidade. Né? Então, todo mundo estava esperando que o Messias viesse naquela época. Era uma época messiânica, tanto que apareceram vários. Isso está aqui. Esse livro aqui é muito interessante, ó. Jesus dentro do judaísmo. É muito interessante. Então, ele desmente algumas coisas, tem algumas distorções, mas ele esclarece algumas coisas em relação a isso, em relação a o que estava acontecendo na época dele e tal. É um livro que eu recomendo que vocês leiam. Ele dá uma visão muito legal sobre... Mas depois que tiver lido bastante, Torá, Tanar, Brit Hadashah, outros livros, né? Esse é um dos livros secundários interessantes para ler. Então ele explica muito o que acontecia na época e o relacionamento de Israel com os romanos na época.
né, que a gente precisa entender para entender as intenções e as razões do Sinédrio para crucificar Yeshua. Óbvio que foi a vontade do Eterno, etc, etc, né? Dentro do contexto histórico, né, da época, o Eterno age de acordo com a vontade dele. Então vamos lá, Mishnah. A Mishnah ela é dividida em 6 ordens e é o texto fundamental da lei rabínica. Ela é dividida assim: as sementes, que são as leis religiosas e sociais ligadas à terra de Israel, os compromissos, que são 12 tratados falando sobre as festas, as mulheres, que falam sobre divórcio, casamento, família. Seria legal a gente consultar essa parte aqui, né? Em relação às coisas que a gente estava debatendo ontem, seria muito interessante. Os danos, responsabilidade civil, tribunais, testemunhas, penas e condenações. A parte legal mesmo seria o direito civil, né? Sobre as coisas sagradas, tudo relacionado ao templo, e as purezas, o que era puro e impuro. Então, ela é dividida assim, tá? Pequenos trechos distribuídos em capítulos que vão se desenvolvendo sobre as diferentes interpretações dos mestres. Guemará. Aí o que aconteceu? As academias, né, da Palestina, da Babilônia, a partir do século III, tentaram buscar o sentido exato da Mishnah, que era anterior, começou oral, depois foi compilada e escrita, né, como a gente já falou. Então, o que eles faziam? Eles estavam tentando conciliar a tradição oral e o texto escrito, tá? Eliminar as contradições, porque é como você falou, né, Saulo? Saulo do Norte. Tem várias opiniões diferentes, várias contradições, você lê aquilo, você viaja, né? O rabino tal acha isso, o rabino tal acha exatamente o contrário, mas foi decidido isso e tal, né? E aí, o que aconteceu? Essas conclusões dos futuros casos, né? E a lei prática foi chamada de Guemará, complemento, tá? Guemará quer dizer estudar ou aprender por tradição, e a parte do Talmud contém os comentários e análises rabínicas. Mishnah e Guemará igual a Talmud, tá? Então, falando do Talmud. Agora, o que acontece? Existem alguns livros que resumem e vão à essência do Talmud, né? Que, na verdade, a essência mesmo do Talmud é a Torá, né? A essência básica do Talmud é a Torá, mas que faz assim um meio termo. E são esses livros aqui. Cadê, Davi? Que é esse livro aqui, né? Do Maimônides, que até o Tzadok tinha recomendado, né? Que são os 613 mandamentos. É interessante você ler. Desses 613, tem muitos que não se aplicam hoje mais, né? E o Mishneh Torah tá aí embaixo. Pega aí, Davi. Por favor. Aqui? Ah, não. Tá não. Ai, ficou lá no tempo. Vou só ler para vocês um trechinho para vocês verem. Uma das leis, né? Deixa eu ver. Não plantar árvores no santuário. Olha que interessante. Por essa proibição, somos proibidos de plantar árvores no santuário junto ao altar com a finalidade de adorno e embelezamento, mesmo que seja em adoração eterna, porque era o costume dos idólatras plantar árvores bonitas e simétricas em honra aos ídolos em suas casas de adoração. Suas palavras, enaltecidos seja eles, são: não plantarás para ti nenhuma xerá, nem árvore junto ao altar do eterno teu Deus, Deuteronômio 16, 21. A transgressão dessa proibição é punida com açoitamento. As normas desse preceito estão explicadas na Guemará de Tamit, onde foi deixado claro que é proibido todo tipo de planta no santuário. Olha que coisa interessante. Aí vamos fazer um pequeno debate. Será que é certo ou errado você colocar flores e plantas numa sinagoga? O que vocês acham? Fala aí, fala aí. Quem levantou a mão primeiro? Não, tá. Vai lá, fala, Chau do Sul. Cassiana, fala, mulheres primeiro, vai lá, fala. Fala aí, Cassiana.
vocês são ótimos. Ai, ai. Davi escreveu aqui, sinagoga não tem altar de sacrifício. Fala aí, Chau do Sul, o que você acha disso? Pode botar planta na sinagoga? Aí tem que se divertir um pouquinho também, né? Fala. Ih, caiu tudo. Ai, Senhor, vai. Volta, internet. Caiu a nossa internet. Ai, Senhor. Acho que foi ele que caiu. Parece que ele caiu. Faz voltar, Pai, te peço. Desfaz. Ô mãe, Hum? não tá ouvindo não? Hã? Não caiu aqui não, ele que caiu. Aqui caiu tudo. Não caiu pra mim. Hum? Não caiu pra mim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a minha saiu também. Caiu no meu computador. Tô aqui no Davi, tá? Fala aí. Pode falar. É bom, é um expediente, né? É um expediente esse assunto. Mandem ver. Vocês estão me vendo? Não. Estamos ouvindo. Tem que ligar a câmera pra ver. Por acaso, né? Você tem que ligar. Agora vocês estão me vendo, né? Caiu no computador, que coisa estranha. Não estamos te vendo. Estão ouvindo. Eu tô offline. Estamos ouvindo. Bom, vamos lá, vamos continuar. Vocês não vão poder ver, eu não vou apresentar, mas deve voltar já já, porque a internet aqui tá. Que estranho. O Davi tá tentando. Vamos ver se volta. Pelo Motorola. Caiu também. Você desligou. Não. Eu não toquei. Desligou. Voltou. Estão me ouvindo? Tá desligado o microfone. Liga o microfone. Voltou, estão me ouvindo? Oi, fala. Eu acho que foi aqui na região, porque o Cholo tá na mesma região, caiu também. Vamos lá. Então fica decidido aqui que não é proibido colocar planta na sinagoga, né? Beleza. Baruch Hashem por isso. Né? Então vamos lá, para ter 8 horas já, gente, passa tão rápido essa aula com vocês, é tão bom. Para mim é o ponto alto da semana. Então vamos lá. Eu também. Fala, Miguel. Miguel levantou a mão. Acho que ele fala.
Oh.